Muito boa noite, telespectadores do Conexão ND, Record News, empresa do Grupo ND em Santa Catarina. Estamos iniciando mais uma edição desse programa especial jornalístico, último do ano de 2021. Hoje, com mais uma presença especial, a honra da participação do professor economista Pablo Bittencourt. Ele é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado em Economia pela UFSC e doutorado em Economia pela Universidade Federal Fluminense. É professor de Propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia para a Inovação aqui no nosso estado. Assessor de Economia da Federação das Indústrias. Professor Pablo Bittencourt, uma grande honra, um prazer recebê-lo aqui no nosso Conexão ND. Muito boa noite. Muito boa noite também, Moacir. Uma satisfação, uma honra também estar aqui prestando esses esclarecimentos, né? Conversando com o senhor sobre a economia catarinense, a economia brasileira em geral, e está aqui com uma referência, né, sobre o jornalismo catarinense, nesse programa que também é super conhecido da nossa população. E, bom, uma grande satisfação. Vamos lá. Professor, a ideia aqui é o seguinte, é um programa para cima, para o alto, que é realmente a base do objetivo principal do Conexão ND, todos os dias à noite aqui na Record News, e sobretudo no final do ano, né? E muito mais do que isso, pela exposição feita pelo presidente da Fiesc, na verdade, agora a última entrevista do ano, e o senhor sempre ao lado dele, acrescentando dados importantíssimos. Então, a notícia é positiva. Depois de 2 anos de pandemia, né, que só notícia negativa, né, o povo já cansado e precisando de coisas de boas esperanças, né, boas informações, perspectivas positivas, né, para o ano de 2022. Então, eu gostaria nós trouxemos algumas transparências, a nossa colega da produção, Joyce Almeida, vai fazer a projeção. Então, na medida em que os dados sejam apresentados aqui na tela, para o conhecimento melhor dos telespectadores, são gráficos muito interessantes, então eu gostaria de obter a sua opinião. No geral, é o seguinte, o senhor, há quanto tempo você se dedica ao estudo da conjuntura nacional e catarinense? Eu me dedico a isso, na verdade, há mais de 10 anos. Né? Eu sou professor na UFSC há 10 anos e já faço análise econômica de conjuntura pelo menos durante todo esse período, mas também já estudava isso há um bom tempo. Então, essa prática, né, de analisar a conjuntura, que são os espaços mais curtos de tempo, ela foi ganhando força, especialmente nos últimos anos. Mas a análise da estrutura econômica, que é a coisa mais pesada, mais orgânica, ela vem desde a graduação, o mestrado, então eu diria 20 anos. Agora, é uma paixão. É uma paixão e também um desafio extraordinário, né? Porque a economia é uma coisa que muda muito, né? Depende muito do cenário político, etc. Isso, o cenário político é sempre digamos assim, um elemento de incerteza que precisa ser ponderado e que a gente precisa colocar dentro da nossa análise, com cuidado. Então, muitas vezes, o que acontece é um excesso de otimismo ou um excesso de pessimismo. Tá? Quando acontecem grandes eventos políticos. Eu diria que hoje talvez a gente esteja assistindo um excesso de pessimismo entre grande parte dos economistas e a nossa interpretação tem ido um pouco menos nesse sentido. Tá? Então, vendo um pouco como está se comportando a economia catarinense em especial, para a economia catarinense, para a indústria catarinense, eu tenho um olhar, tá, um cenário um pouco diferente da média do que está sendo visto, especialmente para a economia do Brasil. Eu acho que a gente pode tratar um pouco mais aqui. Como o senhor deve ter constatado, e os nossos telespectadores testemunham, o foco do Grupo ND, em todas as plataformas, televisão, portal ND+, Jornal Notícias do Dia, é exatamente, o foco é Santa Catarina. E, de preferência, as boas notícias de Santa Catarina. Falando das coisas ruins, mas para melhorar a situação dos catarinenses. Então, a motivação também importante dessa entrevista com o senhor é a retomada da economia catarinense a partir dos dados da entrevista do presidente Mário César da Guiar da Fiesc. Então, vamos começar com a primeira tela. Eu gostaria que o senhor examinasse exatamente esse número. Indústria puxa retomada em Santa Catarina pós-pandemia. Isso. Então, por favor, analise os dados. Vejamos aqui nesse gráfico, dá para ver muito claramente, né? Essa aqui mostra como é que a gente, na linha azul, né, a economia de Santa Catarina, o índice de atividade econômica é de toda a economia. Né? Então, assim, isso traça não só a indústria, mas também toda a atividade econômica. Acontece que em Santa Catarina, a atividade industrial ela tem um peso muito maior do que no resto do Brasil. Então, como a atividade industrial foi muito privilegiada por o que aconteceu no pós-pandemia, quer dizer, a atividade de serviços ela ficou muito
restringida. Perfeito. Porque as famílias não podiam sair de casa, então a demanda foi toda voltada para a atividade industrial. Foi a mais atingida, né? Foi muito atingida a atividade de serviços. Sim. E a atividade industrial foi preservada. E aqui em Santa Catarina, a Fiesc, em especial, liderou um processo de manter as atividades funcionando. A indústria estava preparada para entregar os produtos que foram demandados pela sociedade. O que aconteceu? A nossa atividade econômica, olha, ela voltou ao nível pré-pandemia muito mais rápido do que o resto do Brasil. Tá? E note, talvez algo que é muito interessante, ela se manteve alta. Tá? Ela se manteve acima do pré-pandemia. Então, a gente vinha no pré-pandemia num nível, né, de atividade econômica próximo dos 150 pontos, estamos hoje a 157, então acima do que estávamos antes, enquanto o Brasil voltou e estagnou para o mesmo nível que estava antes. Professor, você consegue entender ali aquele picozinho ali da seta do janeiro de 21? Qual é o fenômeno que acontece ali? O Brasil melhor de Santa Catarina? Aqui, nesse ponto em que o Brasil sobe um pouquinho mais rápido, o que acontece aqui basicamente é o seguinte, ó, existiu um movimento até o início de 2021, que foi um movimento de modernização da indústria brasileira. Tá? A indústria toda sobe muito, a atividade sobe muito, e quando acontece um fenômeno que é o seguinte, quando toda a indústria sobe muito, quando ela fica com um nível de utilização de capacidade instalada muito baixa, ela começa a iniciar um processo de investimentos. Ela vai começar a adquirir máquinas, equipamentos, a realizar investimentos em nova capacidade instalada. Então, ela faz um empuxe de crescimento. E aí ela empurra a atividade lá para cima. Acontece que logo depois você tem o fim do auxílio emergencial. E aí volta uma nova queda. Logo depois você tem segunda onda da pandemia. Então, uma nova queda. Perfeito. Então, esperava-se que, acabados esses dois fenômenos de curto prazo, a economia voltasse a crescer de maneira mais vigorosa no Brasil. E não foi isso que a gente assistiu no Brasil, enquanto que em Santa Catarina a gente voltou. Tá? Então, a economia de Santa Catarina tem respondido mais dentro do esperado do que... E o gráfico aqui mostra claramente para os nossos telespectadores, Santa Catarina, a retomada da atividade econômica deu-se 5 meses antes da média nacional. Da média nacional, exatamente. Isso é fantástico, está sendo mostrado, né? aqui. Exatamente está sendo mostrado aqui. A atividade industrial empurra para cima, volta rápido, muito antes do resto da economia. Vamos então, Joyce, ao segundo slide aí, por gentileza, para a orientação dos nossos telespectadores e comentário do professor Pablo. Vamos ver aí, a indústria Santa Catarina é destaque nacional. Isso. Bom, aí também o quadro está claro, né, professor? O gráfico, né? Lá o mapa de Santa Catarina, o verde, e o desempenho da economia brasileira em azul. Isso é assim, super importante tocar nesse ponto, né? Esse fenômeno aqui que faz, né, o gráfico verde chegar lá em cima no ponto de 111 pontos, é exatamente aquilo que a gente falou antes. Quer dizer, a indústria toda, a economia toda brasileira crescendo rápido, né, no primeiro momento, um empuxo de crescimento rápido, faz com que as empresas busquem se modernizar. O que é se modernizar? É adquirir máquinas, equipamentos, materiais que permitam uma produção industrial mais moderna. Quem é que entrega isso? A indústria de Santa Catarina. O Nordeste catarinense, né, Joinville, Blumenau, Itajaí, região, entregam muito para esse tipo de atividade. Isso faz com que a gente chegue ao pico da atividade lá. Mas por que o pico aí? O senhor consegue entender exatamente? É exatamente esse o fenômeno. Quer dizer, o volume de demandas para essa atividade industrial... Foi constante? Foi o nível mais alto que a gente teve durante toda a pandemia. E aí ela começa a entrar numa trajetória de leve queda durante o ano, e é importante que se diga, talvez a gente tenha uma lâmina depois que possa ajudar a mostrar um pouco isso, não são todas as atividades que caem, Moacir. A gente tem um fenômeno muito marcante de queda aqui, que é o setor de alimentos. Então, o setor de alimentos tem um volume de produção que tem uma queda constante aqui, e ele é um super encadeador produtivo dentro do estado de Santa Catarina. Ele tem uma ligação muito forte, inclusive, com outros segmentos de alimentos. Perfeito. Isso é importante. E ele responde a um nível bastante importante da indústria. Então, ele ajuda a puxar esse nível para baixo. Mas não são todas as atividades que estão em queda. Tá? A madeireira está subindo. A atividade de imóveis, constante na alta. A atividade de têxtil e confecções, subindo, especialmente depois de junho, com o final da pandemia, etc.
máquinas, equipamentos, metalurgia, alta significativa e manteve estável lá em cima. Então a gente tem essa diversidade industrial que o Estado tem, permite com que a gente tenha um nível de desenvolvimento no Estado que responda às demandas do Brasil de maneira bastante satisfatória. Aqui a fonte é a IBGE e o Observatório da Fiesc. O senhor consegue, como especialista, identificar lá a tendência das curvas lá em novembro, dezembro, para fechar o ano, não? Não, aqui provavelmente a gente deve ter uma coisa mais próxima à estabilidade. Estabilidade. Tá? Por quê? Porque o setor de alimentos agora deve ter alguma coisa que não vai ser de queda nos 2 próximos meses. Em função do câmbio? Porque a gente tá melhorando, não só em função do câmbio, mas porque a gente melhorou nossas perspectivas de exportações. A gente estava tendo alguma dificuldade para exportações para a China e Índia, a gente não vai ter mais essas dificuldades para os próximos meses. E também final do ano. Né? Então você tem uma explosão de demanda de alimentos e tal. Então essa curvinha vai subir novamente, certamente. Essa curvinha provavelmente ou vai ficar na estabilidade ou vai subir novamente. Beleza. Tá? Beleza. Próxima tela, por favor. Espera. Próximo slide. Vamos ver qual que nós temos aí para a sua observação. Saldo de empregos por grandes setores. Bom, o Santa Catarina tem uma posição destacada no plano nacional. Isso, né? isso é algo bastante importante. Esse aqui é o saldo, na verdade, do Brasil todo, né? Aqui a gente está querendo colocar aqui, ou deixar bastante claro, é que a recuperação econômica brasileira não acabou ainda. Tá? Então a gente teve uma pandemia e ainda tem um processo de recuperação do emprego. Se o telespectador puder acompanhar, o saldo de empregos no setor de serviços, por exemplo, ele continua positivo. E não é um pouco positivo. São 200 e poucos mil empregos por mês sendo gerados no Brasil. Isso é o quê? Isso é salário sendo gerado, é mais pessoas empregadas, é demanda no final por novos produtos. E não é impossível prever que esse verde aí, que é o setor serviços, vai aumentar agora durante a temporada de verão. Certamente isso vai acontecer para os setores de serviços associados às famílias. Tá? Não vamos ter dúvida de que isso vai acontecer. A gente vai continuar tendo um impulso de serviços às famílias. Restaurantes, viagens, né? Hospedagem, isso vai continuar crescendo, é a expectativa e é o que está se assistindo. Também não é verdade que isso todos os segmentos de serviços estão explodindo. A gente tem uma tendência de estabilidade na maioria dos outros serviços. Então a gente está esperando um crescimento muito ligado a esses segmentos. O crescimento nesses segmentos é de fato um novo impulso de demanda, novos salários, etc. Isso então mais para o curto prazo, né, Sr. Moacir? E depois a gente vai ter um outro fenômeno. Auxílio emergencial, a gente tem os dissídios salariais que começam a ser negociados agora, então houve uma perda muito grande do poder de compra da população, explicado por uma inflação alta, né? A gente teve uma perda importante do poder de compra, que inclusive ajuda a explicar os alimentos. Lembra, alimentos caindo? Sim, perfeito. As pessoas modificando seu padrão de consumo. Perfeito. Isso tende a se modificar um pouco agora, porque a inflação tende a ser menor no próximo ano. Então, tem os dissídios salariais agora, o emprego continua, tá? E você vai ter um impulso de consumo dado pelo auxílio emergencial. Então, no final das contas, não estou dizendo que é tudo maravilha, só estou dizendo que aquele pessimismo exagerado que muitas vezes contamina as análises dos economistas, ele tem que ser muito bem ponderado. Contamina e a população em geral também fica meio preocupada, gasta menos, na verdade, é por aí, né? Isso atrapalha, porque quando a população resolve gastar menos, eu consumo menos, vendo menos, emprega-se menos. Perfeito, perfeito. Vamos ao seguinte, Joyce, por favor. Próxima tela, oportunidade do mercado externo. Essa tela aqui eu também achei muito legal, professor, pelo seguinte, porque há muita gente pessimista em relação até ao comércio internacional. E Santa Catarina tem destaque brasileiro no comércio internacional. Então, eu gostaria que você examinasse exatamente, porque esses números são muito significativos. Esse aqui é um elemento central. Eu diria que a economia brasileira, em geral, tem um déficit grande, tá? Na sua capacidade de ainda entregar produtos de maior valor agregado ou produtos industriais. Falando da economia brasileira em geral, tá? A todos os países do mundo. Então, estratégias empresariais mais voltadas à exportação. E a gente tem, nesse próximo ano, muito provavelmente, né, uma taxa de câmbio que vai se manter nesse nível que a gente tem agora. Tá? A gente não deve ter valorizações monetárias da moeda brasileira no próximo ano. Essa taxa de câmbio é muito favorável às exportações.
Então, todos os setores que estiverem voltados às exportações, não tem ninguém reclamando. Perfeito. Quem está a economia voltada à exportação não está reclamando. Não, quem importa reclama e quem viaja reclama. Reclama. Mas é verdade. Esses estão com dificuldade. Sim. Eu gostaria muito de viajar para o exterior, mas para mim talvez não esteja tão bom. Mas, para quem está exportando, está muito bom. E vai continuar bom nesse ano. E quem estiver iniciando estratégias de internacionalização via exportações, também é um momento muito bom. E a gente não tem só perspectivas boas do ponto de vista do câmbio. Os nossos principais parceiros comerciais que estão plotados na Esse é um tela dado importante. têm expectativas de crescimento significativos. Veja os Estados Unidos, que é o nosso maior consumidor de bens industriais, o maior consumidor de bens catarinenses industriais. Deve crescer a 5,2%. O dobro do que... E um crescimento de 5,2% na economia dos Estados Unidos é um super empuxo de crescimento. É a maior economia do mundo. Então a gente tem também a Argentina, né, se recuperando. É uma economia que consome muito produto industrial brasileiro, né, que gera um empuxo, um encadeamento importante. Tem a China crescendo, o México também vai se recuperar, a Chile também vai recuperar. Então a gente tem uma perspectiva para quem tem atividade voltada para exportações, ou para quem está pensando se voltar para as exportações, estratégias empresariais voltadas para as exportações são bastante positivas. Muito bem. Vamos à próxima transparência, por favor, próximo slide. Expectativa da taxa de câmbio. Isso é importante também. O senhor é otimista em relação ao câmbio vai estabilizar? Pode cair? Não, a queda do câmbio, ela tem, eu queria que acho que o telespectador vai um pouquinho atento, vai notar aqui claramente onde é que as expectativas passam a ser de queda do câmbio, né? A gente tem aqui, ó, o gráfico plotou, né, as expectativas de taxa de câmbio. Esses aqui são dados do Banco Central. As expectativas de câmbio de 2021 agora, né, desse mês até novembro de 2023, para 2 anos. Quando é que ela começa a cair? Por que janeiro, hein? Janeiro, fevereiro do ano que vem. Não, ela começa a cair, ó. Não, ela cai agora, né? Cai agora. Espera-se que caia agora em janeiro. Por que, na sua opinião? Porque tem agora tem uma grande expectativa de melhora de final do ano. Então, uma melhora de final de ano, uma euforia e tal, etc. Entra investimento lá. Pode dar uma queda do câmbio. Agora veja só, e deu. Ela passa a subir logo depois. Também porque entra muito dólar do exterior, não? Exatamente. Entra dólar, ela cai. Temporada. E depois ela sobe. Por que ela sobe? Veja que ela sobe até outubro. O que a gente tem em outubro? Eleições. Então, esse fator eleitoral O fator eleitoral, exatamente. Todo o investidor, ele analisa o evento das eleições como um potencial risco ao que vai acontecer no Brasil depois. Então ele diz, olha, talvez seja melhor eu segurar meu investimento agora, tá? É uma propensão ao risco. É muito arriscado investir no Brasil, eu espero ver o que vai acontecer nas eleições e depois eu volto a investir. Então, para depois das eleições, a expectativa é de queda. Até lá, espera-se estabilidade ou até subir um pouquinho. Se os nossos políticos tivessem alguma responsabilidade, seriedade e perspectiva de futuro, do horizonte, eleição a cada 4 anos, de acordo, ou 5 anos. Eu preferiria. A minha opinião pessoal é que a gente tivesse um período um pouco mais alargado, tá, de tempo de governo. Professor, para quem gosta de viajar, então, somente em outubro de 2023, está muito longe ainda. Eu acho que é bom esperar um pouquinho. De fato, a gente vai ter, é muito difícil a gente ter uma queda de câmbio, né, durante esse período, até as eleições pelo menos, porque vai ter, inclusive, deve ter momentos de especulação contra a moeda brasileira, a gente vai ter picos aqui, né? Muita volatilidade da taxa de câmbio pelo menos até as eleições. Para quem quer viajar, eu diria, espera passar as eleições, que muito provavelmente a gente vai assistir uma queda. Não só por causa desse movimento especulativo ou de transações de curto prazo, mas muito porque as nossas exportações estão muito boas. A gente tem uma balança comercial muito positiva. Então, estruturalmente, o nosso câmbio deveria estar mais baixo. Ele não está por causa desses fenômenos de curto prazo. Professor Pablo Bittencourt é o nosso entrevistado de hoje, dentro do Conexão ND. Vamos para um rápido intervalo comercial. Em seguida, temos outras lâminas, outros slides aqui, para apresentar aos telespectadores sobre a retomada da economia de Santa Catarina e as boas perspectivas para o cenário de 2022.
em seguida pela Record News em Santa Catarina. Até já. Estamos de volta com seu Conexão ND pela Record News. Hoje com a presença honrosa e especialíssima do professor economista Pablo Bittencourt, da Universidade Federal de Santa Catarina e assessor de economia da Federação das Indústrias, fazendo um balanço geral sobre notícias excelentes da retomada da economia aqui em Santa Catarina, muito antes dessa retomada nacional, e também com notícias positivas, perspectivas positivas, otimistas, sobre a economia estadual, setor industrial, em 2022. Esta entrevista estará disponível na íntegra após a sua exibição no portal ND+, que é líder na audiência da comunicação digital em Santa Catarina e em todas as redes sociais da internet. Professor, vamos então prosseguir aí na sua análise com mais uma lâmina, mais uma transparência sobre a economia de Santa Catarina. Vamos ver. Então, endividamento das famílias em relação à renda acumulada dos últimos 12 meses. Isso é um problema sério. Esse de fato é digamos assim, um perigo, né, para o próximo ano e para os próximos anos. Esse aqui a gente está falando, Zé Moacir, do endividamento das famílias, né, o nível de endividamento das famílias. Por que esse aqui é um perigo? A maior parte da economia do Brasil, ela está montada em cima da demanda nacional. Quer dizer, o consumo brasileiro ele é muito importante para impulso de crescimento da própria economia, da economia brasileira. É dizer, quando as famílias estão consumindo bem, a produção também tende a crescer rápido, o emprego tende a se dar muito rápido. E a gente está aqui com o maior nível, né, nos últimos 10 anos, de endividamento das famílias. Tanto do endividamento sem crédito habitacional, né, desconsiderando o crédito habitacional, que é esse da linha mais escura, como com crédito habitacional, que ela fica um pouquinho mais alto. Né, quase assim 60% do recurso das famílias. Quer dizer, é um nível de endividamento bastante alto. E isso limita a capacidade da população brasileira de impulsionar esse crescimento que a gente comentou no início. Então veja-se o seguinte, quando a gente tem esse quadro e uma taxa de juros básica da economia tendo que subir muito rápido como ela está subindo, porque existe um processo ou um nível de inflação bastante alto como que a gente está assistindo, tá? A gente tem um certo perigo aí do que é que pode vir a acontecer no ano que vem do ponto de vista do crescimento econômico. Ou seja, existe então um ajuste fino, tá? Da capacidade dos agentes econômicos, eu diria, do governo, a estrutura de governo, junto com o Banco Central, de fazer essa inflação cair rápido, para melhorar o poder de compra da população e essa magnitude da geração de empregos que a gente falou antes, ela conseguir se manter para que a gente tenha, de fato, um crescimento econômico sustentado, né, para os próximos anos. Quer dizer, esse ajuste fino é algo que a gente tem que ficar atento ainda para ter boas perspectivas. Para combater esta inflação, que realmente é um perigo para o Brasil, a única alternativa realmente é aumentar a taxa de juros, professor? De fato, o Banco Central não tem outros bons mecanismos, tá? Assim, outros mecanismos que seriam possíveis, né, são assim, mais associados à estrutura fiscal, tá? Que não foram muito bem utilizados nos últimos meses. Por exemplo, reduzir a carga tributária? Poderia ser um desses, mas esse é praticamente impossível hoje, tá? Porque a gente tem um volume enorme de demandas por recursos públicos, né? Não tem muito como fazer isso agora no curto prazo. Mas eu diria o seguinte, ó, se a gente tivesse, por exemplo, uma política... A gente usou agora um artifício, né, para criar um volume enorme de gastos, tá? Quase 100 bilhões de reais. O auxílio emergencial? Não, o auxílio emergencial são 33 bilhões. Mas a PEC toda, os precatórios, que inclui precatórios, etc., e que vai dar também recursos para como é que chama? Agora esqueci o nome
O precatório, você está falando? Isso, os precatórios, mas o recurso que o relator pode usar, emendas do relator, Emendas do parlamentares. relator, etc., emendas parlamentares, ele é um volume de recursos que chega a representar 6% do orçamento total do Estado brasileiro. Isso tem repercussão na economia? Isso tem uma repercussão enorme na economia. Por quê? Porque o investidor, quando vê um Estado que está fugindo da regra, a gente tinha uma regra antes, a regra é a regra do teto de gastos. Quando eles mudam a regra para colocar esse volume novo de gastos, o investidor olha e diz o seguinte, bom, peraí, a gente tem uma estrutura de gastos que está sendo mudada para atender a demandas de gastos novas dos políticos. Eles falam, bom, colocar o meu dinheiro nessa economia começou a ficar arriscado. E aí vai custar mais caro. Então eu não coloco o meu dinheiro lá, se eu não coloco, a taxa de câmbio vai para cima. Se a taxa de câmbio vai para cima, o importado fica mais caro. Se o importado fica mais caro, a inflação aumentou. Se a inflação aumentou, o Banco Central tem que aumentar mais rápido os juros para poder conter a inflação. Então, basicamente, esse evento não é um evento lá tão positivo. Para o auxílio emergencial, os 33 milhões que eram necessários, poderia ter sido feito sem grandes repercussões. Tá? Agora, os 100 e poucos milhões adicionais, de fato, não são uma notícia, digamos assim, do ponto de vista fiscal, tá? Uma notícia boa. Agora, completando a resposta da primeira parte da pergunta, se a gente tivesse, por exemplo, usasse esse mesmo recurso, ao invés de emendas do relator, a gente usasse esse recurso para fazer uma política para o setor energético brasileiro, tá? Que é um gerador de inflação. Tá? A gente tem escassez hídrica agora. Tá? Se a gente tivesse uma política hídrica estrutural que pudesse gerar um maior nível de oferta e puxar para baixo, né, os preços dos bens energéticos, né, ou da geração de energia, bom, aí a política fiscal trabalhando junto com a política monetária. Perfeito. Foi exatamente o que não aconteceu agora. Tá? Então esse é um exemplo do que eu estou te dizendo, do que a gente está dizendo, que olha, se o governo estivesse trabalhando junto, né, o fiscal e o monetário, a gente poderia estar pensando em inflação mais baixa, melhor poder de compra da população, juro mais baixo e uma economia que tende a crescer mais do que ela pode crescer no próximo ano. O senhor também é otimista de que a inflação vai cair agora a partir de janeiro? Sim. Sim? Sim. Por sim. que razões? Basicamente porque a gente tem um acumulado, né, de inflação. Então, a inflação ela se mede no acumulado de 12 meses. Tá? As inflações, então, cada vez que a gente passa um mês, sai um mês do mês de trás, né? do primeiro mês. Cada vez que você passa um mês para frente, o mês anterior cai. Então, as primeiras inflações que a gente está olhando agora, dos últimos 12 meses, elas são muito altas. A inflação de dezembro do ano passado foi de 1,2%, 1,3%. A inflação de dezembro do IPCA 10 agora, né, que é a média dos primeiros 10 dias de dezembro, foi de 0,1%, 0,2%, 12%. Então, a gente deve ter um acumulado inflacionário. Estamos com ele aí agora. Estamos aqui. Obrigado, Joyce. Do IPCA, né, que é esse índice mais de baixo aqui, que é o índice básico para análise de inflação da política monetária. Tal. É esse índice aqui que o Banco Central está olhando, o índice de baixo. Então, esse índice deve começar a cair para o próximo ano, convergindo para a meta de inflação mais próximo de 2023. Tá? Então, a gente deve estar conduzindo uma coisa mais próxima de lá. Então, isso é o primeiro fenômeno. Outro fenômeno que é importante dizer, que assim, marca, né, essa expectativa que a gente tem de queda da taxa de inflação, está associado também a um impulso firme, né, do Banco Central de colocar a taxa de juros lá para cima. A gente está numa trajetória de subida da taxa de juros bastante significativa. É a trajetória mais acelerada de crescimento de juro desde que foi instituído o sistema de metas para a inflação. Quer dizer, é bastante consistente e ela tem feito, inclusive, ajudado naquele fenômeno da taxa de câmbio. Quer dizer, quando ela sobe muito rápido, ela freia o processo de desvalorização. Perfeito. Ajuda a não crescer os preços dos bens importados. Então, esse é outro fenômeno que a gente espera que se mantenha. E a gente também está vendo os preços dos bens ao produtor, né, que são os bens industriais, eles estão tendo um nível de inflação já muito menor do que tiveram no passado. Notem as linhas verde e preta, né, mais escura lá em cima,
a gente já está vendo desinflação, né? Que são inflações de curto prazo muito menores do que a gente teve no passado. Então a gente já está tendo aqui um fenômeno em que aquelas cadeias globais de valor, né, as cadeias globais de fornecimento, que tiveram grandes dificuldades de entregar insumos produtivos por causa da pandemia, né, que paralisou a produção em diversos lugares do mundo, então você tinha cadeias que não funcionavam, elas estão voltando a funcionar, os preços estão voltando para os patamares anteriores. Professor, aqui em Flamengo, diversas marcas de veículos não tem veículo para entregar nos próximos 2, 3 meses. E a alegação é a seguinte: faltaram insumos. Quer dizer, o que aconteceu? Queria que o senhor confirmasse a minha avaliação. Rompeu-se a cadeia produtiva. E aí é uma tragédia para a economia. Essa cadeia já está restabelecida totalmente, na sua opinião? Não. No caso, em algumas cadeias a gente já está chegando a um restabelecimento, mas esse processo ainda vai demorar um pouco. Então notícia boa, porque a hora que restabelecer totalmente, deve melhorar cai mais. os preços. Eu dou-lhe um exemplo. Na cadeia automobilística, que é essa que a gente tratou, que o senhor tratou como exemplo, as expectativas que se tem para regularização total são de regularização é normalização total do fornecimento. Tá? Ela já vem melhorando, mas regularização total as expectativas melhores são de metade de 2022 até metade de 2023. Por quê? É lento, hein? É lento, porque os produtores do insumo principal, né, que são os semicondutores, são pouquíssimos. E tudo é asiático, né? Estão todos concentrados na China, Taiwan. Então, o que acontece? Eles preferiram porque é melhor, é mais caro, dá maior valor agregado, entregar esses processadores, microprocessadores, para produtos eletrônicos de computadores, de consumo popular, que foi a grande demanda na pandemia. Até pelo isolamento. Claro, criou isolamento, fez com que eu tivesse que comprar um computador para minha filha, teve que comprar. Então, isso explodiu o consumo, faltou esses componentes para veículos, né? Então, essa cadeia ficou muito prejudicada. Então, algumas cadeias ainda vão demorar, mas não são todas. Notem que algumas a gente já está tendo aqui no preço um indicador de que elas estão se regularizando. Mas essa notícia também tem o lado positivo para Santa Catarina, porque também nós participamos pela área de Joinville, a indústria de Joinville, na cadeia produtiva dos veículos, lá do eixo Rio-São Paulo, etc. Na verdade, então, quando ela se completar, também nós vamos vender mais produtos, né? Sem dúvidas. E a gente tem, eu diria que um consumo reprimido no Brasil de veículos. Notem, a gente em 2019, tá, que é o último ano antes da crise, o Brasil produziu 3 milhões de veículos, 3 milhões e poucos mil veículos. Tá? Em 2020, 2 milhões. Em 2021, 2 milhões. Quer dizer, não é possível que não exista um consumo reprimido. Como o senhor mesmo colocou, hoje você quer comprar um carro, vai demorar 4, 5 meses para chegar. Quando começar a chegar os carros mais próximo da data que eu quero comprar, é evidente que tem uma parte grande da população que vai querer consumir carros, vai querer trocar os seus carros. Então a gente tem aí na indústria automobilística ainda um enorme, que a gente chama de multiplicador industrial, né? Ou seja, produz o carro, você produz com diversas cadeias, né, de produção são ativadas com a produção. Uma boa parcela da população, a gente constata, que deixou de comprar carro, deixou de atualizar o carro, até em função da pandemia. Quer dizer, então temos dois fenômenos, né? A empresa revendedora vai vender mais, a indústria vai produzir mais, e porque haverá também muito mais consumo, de acordo? Totalmente de acordo, totalmente de acordo. Tem um fenômeno que acho que é importante dizer, muita gente olha e diz assim, não, mas a juventude hoje está muito menos voltada a consumir carro, etc. e tal. É verdade. As pessoas estão muito mais voltadas a utilizar os veículos como serviços Uber, 99 e tal, etc. É verdade isso, a juventude. Mas o padrão de consumo brasileiro já chegou, de produção e consumo já chegou quase a 4 milhões. Em 2014, a gente chegou quase a 4 milhões de carros produzidos no Brasil. Então isso não pode ter mudado a metade em 5 anos. De pleno acordo. Vamos à próxima tela, se tem mais alguma ainda, Joyce, por favor. Nossa produtora, Joyce Almeida. Para que o professor Pablo Bittencourt, professor da Fiesc, eu acho que encerramos então a nossa primeira série aí. Professor, agora mais geral, nós temos ainda 2 minutinhos. A economia catarinense
a base dela é a indústria, isso está provado, ok? E a diversificação da indústria é o grande diferencial nacional. Opa, temos mais um cenário. Isso é importante, só tá. Então, mas vamos acoplar minha pergunta a essa nova tela aí, professor. Então, exatamente, a diversidade. Nós temos realmente um mosaico cultural, geográfico, de belezas, gastronômico, folclórico, artístico, etc., e econômico, que faz o diferencial de Santa Catarina. Então, eu queria que o senhor analisasse esse diferencial a partir dessa força, dessa pujança da indústria catarinense, que faz a diferença da economia a partir desse número aí do cenário. Veja só, assim, como é importante você ter uma diversidade industrial. O estado de Santa Catarina é o estado que tem, do ponto de vista da indústria de transformação, né, a indústria de transformação industrial é a mais diversificada do Brasil, né? E a gente tem o menor nível de taxa de desemprego do Brasil. O nível de taxa de desemprego do Brasil, de Santa Catarina, é com certeza invejado por países desenvolvidos. Muitos países desenvolvidos gostariam de ter uma taxa de desemprego como a nossa, que está em torno de 5,5%, que deve dar, é algo já próximo a uma taxa natural de desemprego, que a gente chamaria uma taxa natural, né, que é uma taxa que é normal, digamos assim, da economia. Tá? Por que é muito importante? Porque eventos diferentes que possam acontecer impactam a essa economia com um peso em que ela não nem se deteriora muito rápido, e também ela não vira não explode muito rápido. Tá? Então vamos lá. Agora a gente está tendo uma certa recuperação da demanda de consumidores de mais baixa renda, porque você está tendo uma recuperação do emprego no segmento de serviços. A economia voltada a confecções, têxteis, alimentos, vai voltar, vai se recuperar. É a região de Vale do Itajaí, que está distribuída também na região sul, né, confecções, calçados aqui próximo da gente, no São João Batista, está também crescendo rápido, os alimentos na região oeste estão voltando. Por outro lado, a gente tem uns segmentos de construção civil que não estão crescendo num ritmo tão acelerado quanto estavam no passado. Então, a indústria cerâmica ela não está crescendo tanto quanto esteve no passado. Isso gerou uma depressão da atividade econômica em Santa Catarina? Não gerou, porque você tem diversidade industrial, você tem diversificação produtiva. Isso contribui muito, tá certo? Então, isso é esse fenômeno, do ponto de vista da diversificação, que ajuda muito. Outro elemento que é importante do ponto de vista da atividade industrial é que quando você tem uma economia crescendo, puxando a atividade produtiva, a indústria gera possibilidades de inovação, gera possibilidades de aumento de produtividade que você não encontra em outro segmento produtivo. Tá? Então, a gente aumenta a produtividade e a capacidade de inovar a partir da criatividade do povo que nele habita. Portanto, estamos bem montados na estrutura econômica. Professor Pablo Bittencourt, foi um grande prazer, uma honra tê-lo aqui no nosso Conexão ND. Muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos, realmente com muita competência, dados bastante precisos. E este é o último programa do ano. Então, gostaríamos de transmitir um agradecimento especial aos nossos telespectadores, desejar um feliz 2022, que seja realmente de horizontes mais promissores, que o fim da pandemia seja a marca principal e saúde, saúde e a realização de seus sonhos. Um abraço, obrigado, professor, mais uma vez. Felicidade para o senhor e para a sua família. Um abraço, obrigado, feliz ano novo. Até a próxima. Obrigado.